Bom dia, galerinha! Hoje vamos fazer a correção dos exercícios da semana passada sobre propagação de calor. Fácil, fácil, fácil. Então faz o seguinte, se inscreva no canal. Vamos embora comigo. Roda a vinheta. Agora sim, os exercícios sobre propagação de calor. Então vamos lá para o primeiro exercício, galerinha. É Dalfu, de Minas Gerais. As grandezas que definem completamente um estado de um gás são A, somente pressão e volume, B, apenas o volume e a temperatura, C, massa e volume, D, temperatura, volume e pressão, E, massa, pressão, volume e temperatura. O Gleicon falou lá no início da última aula sobre as grandezas que definem completamente o estado de um gás. Os gases eles têm 3 variáveis de estado. E essas variáveis de estado são temperatura, pressão e volume. Essas são as variáveis de estado do gás. Quando a gente estuda um gás, a gente tem que estudar essas 3 grandezas. Isso é sempre, tá? Então, a alternativa correta dessa questão, fácil, fácil, né, galerinha? É a alternativa D, de dado. Então, bora para a próxima questão. Questão 2 da PUC do Rio Grande do Sul. De acordo com a lei de Robert Boyle, em 1660, para proporcionar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa, numa transformação isotérmica. O que é aqui uma transformação isotérmica, galerinha? É uma transformação onde a temperatura do sistema ela permanece constante. Então, ocorre apenas variação na pressão e no volume desse gás. E essa transformação, ela é inversamente proporcional, galerinha. Então, quando um cresce, o outro decai. Lembra sempre disso. Então, vamos lá para as alternativas, né? Alternativa A, aumentar o seu volume. Alternativa B, diminuir a sua massa. Alternativa C, aumentar a sua temperatura. Alternativa D, diminuir o seu volume. Ou alternativa E, aumentar a sua massa. Vamos pensar. Como a gente está levando em consideração a lei de Robert Boyle, que é a lei de Boyle-Mariotti lá, que ela diz o seguinte, que o volume e a pressão, eles são inversamente proporcionais. Então, quando a gente aumenta a pressão, a gente diminui o volume. Alternativa D, de dromedário. Questão 3, da UEBA. Um balão propaganda cheio de gás hélio ao nível do mar ocupa um volume de 250 litros. Seu volume após o lançamento numa altitude de 3.000 metros será, observação, admitindo-se que a temperatura tenha se mantido constante. Então, lembra lá, amiguinho, se a temperatura se manteve constante, a pressão e o volume, eles variam. Lembra lá da lei de Boyle-Mariotti? Alternativa A, menor, pois a pressão externa aumenta com a altitude. B, maior, pois a pressão externa diminui com a altitude. C, permanecerá constante, pois a pressão não varia com a altitude. D, permanecerá constante, pois a temperatura se manteve constante. Ou E, maior, pois a pressão externa aumenta com a altitude. Como esse tipo de questão ela pode ser solucionada a partir da lei de Boyle-Mariotti, em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, a gente vai verificar em determinada massa de um gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Por isso, quanto menor a pressão de um gás, maior o volume por ele ocupado. Então, se a temperatura ela se manteve constante, como o exercício deu, quanto menor a pressão de um gás, maior será o volume dele ocupado. A pressão também a 3.000 metros de altitude, gente, ela é menor do que o nível do mar. Aí, por ser inversamente proporcional à pressão, o volume tende a aumentar. Menor a pressão, maior o volume. Alternativa B. Agora a questãozinha 4, da PUC de Minas. A figura abaixo representa um gás contido em um cilindro
cuja parte superior é vedada por um êmbolo que pode se deslizar sem atrito para cima e para baixo, ao longo das paredes do cilindro. Sobre o êmbolo está um objeto de massa constante. Se esse sistema for aquecido lentamente, a transformação que ele será submetido é que a figurinha do êmbolo, esse é o êmbolo, ele vai deslizar para cima e para baixo. As alternativas, alternativa A, adiabática, alternativa B, isobárica, alternativa C, isotérmica, alternativa D, isocórica ou alternativa E, isostática. Bom, pelo enunciado, ele diz que o êmbolo ele se move para cima e para baixo. Por o sistema receber calor, as moléculas elas vão se agitar. E como o êmbolo ele vai descer, ele vai pressionar, as moléculas elas vão precisar de mais espaço. Nisso, ela precisando de mais espaço, ela vai empurrar o êmbolo para cima. Então vai ter sempre espaço, as moléculas elas sempre vão ficar confortável, porque quando ela vai ficar pressionada, o que ela vai fazer? Ela vai empurrar o êmbolo para cima. Se o êmbolo está comprimindo ela vai precisar de mais espaço para baixo. Se a pressão ela é mantida constante durante todo o processo, a alternativa correta, então, é a alternativa B, isobárica. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. Continuando. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atmosfera, mantendo a temperatura constante. Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a... Aqui a gente já sabe que vamos ter que usar a equação dos gases, que é PVT/Povetto. Pressão vezes volume sobre temperatura inicial e final. Então, o que o exercício nos dá e pede? P1 igual a 1 atm, P2 é o que ele quer saber, V1 igual a 100 ml e V2 igual a 25. Temperatura é constante, então T1 igual a T2. Seguindo, já que o exercício nos deu esses valores, vamos colocar na fórmula, né? Porém, aqui a gente tem o caso de que a temperatura é constante, então ela não precisa aparecer. Portanto, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Substituindo, 1 vezes 100 igual a P2 vezes 25. Passo 25 dividindo 100. P2 igual a 100 dividido por 25. P2 igual a 4 atm. Portanto, a nossa alternativa certa é a B. Um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Este recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius, hein, gente? 87? Mantendo-se constante a pressão, o volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será de... A gente já sabe, PVT/Povetto. E o que o exercício nos dá de informação? P1 igual a P2 é constante, pressão é constante. V1 igual a 100, V2 é o que ele quer saber. E aqui a gente chega na temperatura. Mas ela está em graus Celsius. O que a gente faz? A gente tem que transformar para Kelvin. E para transformar para Kelvin, a gente usa graus Celsius mais 273, certo? T1, então, vai ficar 300 e T2 igual a 360. V1 igual a 100, V2 é o que a gente quer descobrir, T1 300, T2 360, pressão constante. Então, já que a nossa pressão é constante, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E aí, colocando as informações na fórmula, 100 sobre 300 igual a V2 sobre 360. Aqui eu fiz uma multiplicaçãozinha em cruz. Então, 300 eu multipliquei por V2 e o 360 eu multipliquei por V1. Então, 300 vezes V2 igual a 36.000. Aí, agora eu pego o 300 e divido o 36.000
para isolar o V2, e aí V2 igual a 120 litros. Portanto, a nossa alternativa correta é a D. Seguindo, um recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus Celsius e pressão de 606. Foi mal. A pressão exercida quando se eleva a temperatura a 47 graus Celsius, sem variar o volume, será PV tipo Votó. O que o exercício dá? Pressão 1, 606. Pressão 2 é o que ele quer saber. Volume é constante, então V1 igual a V2. E a gente tem graus Celsius de novo, então temos que transformar para Kelvin. T1 fica 303 e T2 320, certo? Vamos lá? Já que a gente sabe que o nosso volume é constante, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E aí, vamos só colocar na fórmula. 606 sobre 303 igual a P2 sobre 320. Aqui, para facilitar, eu já dividi isso, já resolvi essa parte da equação. Então, 606 dividido por 303 igual a 2. Agora, isolando o P2, eu passo 320 multiplicando 2 e eu chego que P2 igual a 640. Portanto, alternativa E. É isso, pessoal. Easy busy, hein? Facinho. Mas qualquer dúvida, vem, chama eu, chama a Laís. Tamo aí. Até a próxima! Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz. Ok. Agora eu vou falar um pouquinho sobre curiosidades do funcionamento do balão, que eu e a Marcela falamos um pouquinho na aula lá de propagação de calor, lá da semana retrasada. Legal, que vocês vão gostar, eu tenho certeza. E vamos nessa. O balão de ar quente é o meio mais antigo do mundo. Ele foi criado na França em 1783. O primeiro voo controlado de um balão de ar quente, ele foi levado a cabo pelos franceses Jean-François e François Laurent, no dia 21 de novembro desse mesmo ano. O balão ele é constituído em 3 partes. O envelope, que é aquela parte que faz aquela tenda do balão onde ele enche, né? O maçarico, que é uma chama que aquece o balão, e o cesto, que é onde ficam as pessoas, que elas fazem passeios, elas andam nele, etc. No local da decolagem, o balão ele é inflado com o ar ambiente por uma grande ventoinha. Ela é movida a gasolina. E quando o ar já ocupou cerca de 60% do volume do envelope, que é o nome dado a essa bolsa do tecido do balão, o maçarico é aceso. Como ele aquece e decola? O maçarico, então, ele aquece o ar do envelope. Aí ele se expande e fica menos denso que o ar de fora do balão, que é o ar ambiente. A decolagem, ela ocorre quando o ar supera em cerca de 60 graus Celsius a temperatura externa. Então, quando ele está mais quente que a temperatura ambiente. Mais ou menos cerca de 60 graus Celsius. É como se o balão de ar quente, que é menos denso, boiasse no ar frio, mais denso. Do mesmo modo que um navio ele flutua na água. Gente, a pilotagem do balão ela é muito difícil, tá? Por isso que ocorrem muitos acidentes com balão. O padre do balão lá que eu comentei, ele voou num monte de balão de gás hélio, gente. Ele amarrou centenas, milhares de balão e saiu andando. E saiu voando, né? O que vai dar, gente? Vai dar errado, lógico, né? A pilotagem, então, e os acidentes ocorrem sempre. Por isso que é proibido o uso de balão aí no meio clandestinamente, soltura de balões. Então, a direção e a velocidade horizontal são determinadas pelas correntes de vento. Então, o balão é um meio de locomoção muito lento, como um passeio de roda gigante, sabe, gente? Quando a gente entra numa roda gigante, demora muito tempo para ela até chegar em cima, voltar. Quem já andou sabe. Ele é cerca de 18 km por hora, então é muito devagar. Apenas pilotos experientes devem voar, com curso aí, com especialização, com anos de experiência.
Então, o piloto ele controla a altura e se orienta por um mapa, bússola, altímetro ou um variômetro, que ele mede a velocidade de subida desse variômetro. E o termômetro também dá certo, para saber a temperatura aí do balão. O balão, gente, e os equipamentos básicos aí dele, eles pesam cerca de 670 quilos. Nos mais pesados, aí nos maiores. É muito quilo, né, gente? É muito pesado. O conjunto dele tem 30 metros de altura. E o envelope tem capacidade de 5 mil metros cúbicos, que é 5 milhões de litros, né? 5 mil metros, 5 milhões de litros. O volume de 2 piscinas olímpicas aí. O material aí, ele é bem resistente. Ele é feito de um nylon aí, que ele detém, um nylon especializado, que ele detém rasgos. Ele é impermeabilizado com uma resina antifogo, para ele não pegar fogo, para não acontecer muito acidente. Mas mesmo assim acontece. A parte lá mais próxima ao maçarico é feita de Nomex, que é um tecido bombeiro, sabe, para evitar chama. Ele é resistente aí a uma alta temperatura. Os voos, eles são feitos, na maioria das vezes, no começo da manhã ou no fim da tarde, quando os ventos, eles são mais amenos, eles são mais tranquilos. É perigoso, então, voar com sol, porque o chão ele está muito aquecido. E assim o ar, isso gera aí correntes de ar quente, então é perigoso, é parecido com o que ocorre nas turbulências aí de avião. A altitude tem que ser controlada. Para subir, então, o piloto ele liga o maçarico que aquece e diminui a densidade do ar interno. Olha que lindo aí, gente, um passeio de balão. Eu queria fazer um passeio, e vocês? E aí, eu trago aí um pouquinho de curiosidade sobre o balão, para falar um pouquinho dos gases que a gente está comentando, né? E eu fico por aqui. Até mais, galerinha!